A paz do Senhor para os irmãos. Cheguei aqui para a gente fazer a nossa corrente de oração. E eu gostaria de pedir para você que sempre acompanha esses vídeos, vá lá olhar se você já é inscrito. E se não for, se inscreva então, porque assim você vai receber todas as notificações dos vídeos que eu posto aqui. E também coloca lá no sininho, logo no cantinho, sabe? Coloca lá no sininho, aperta ele e bota todas, porque assim você vai receber todas as notificações também do canal para a sua vida, para abençoar a sua vida, tá certo? E se você não é inscrito, tá esperando o quê? Vem se inscrever e faça parte também da corrente de oração. Irmãos, hoje eu gostaria de louvar um hino que eu conheço desde que eu era criança. Adolescente, vai. E eu gosto muito desse louvor. Esse louvor é do Milad. E tem louvores muito lindos do grupo Milad. Milad. Bom, eu não sei muito pronunciar isso aqui, mas eu vou colocar para a gente louvar, porque ele fala muito ao meu coração e eu acredito que vai tocar no teu também. E logo após a palavra e a oração. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Todo o trabalho é teu, Senhor. Glória a Deus. Descansa no Senhor. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Glória ao teu santo nome, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, que louvor maravilhoso, louvor lindo demais. E Deus, Ele está querendo que a gente descanse nele. E para descansar nele, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. Como eu disse, né? A pedra é a gente quem faz. Passou da pedra, o milagre é com Jesus, a gente descansa nele. E hoje eu vou trazer uma palavra que também fala de trabalho, mas esse trabalho é nosso, não é de Deus, não. Então, abra aí a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo 6 até o versículo 12, tá? Então vamos ler, é uma leitura, é importante ler o contexto para a gente não ficar só com versículos isolados, versículos que se coloca isoladamente, sem analisar o contexto, normalmente a gente acaba errando, né? A gente acaba falando coisa que não é. Então, vamos ler o texto
para que a gente possa entender todo o contexto que está sendo falado. E diz o seguinte: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo, porque quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Glória a Deus. Essa palavra aqui que eu li é da Bíblia, na linguagem de hoje. Deixa eu até ver aqui qual é essa versão. Eu tenho algumas Bíblias aqui e essa daqui é a versão que o texto ficou mais claro para a gente, né? Então, é uma Bíblia de estudo para jovens, na linguagem de hoje. Deixou bem claro aí, a gente já entendeu mesmo antes de eu começar a explanar, né? Mas vamos lá. Essa carta aqui, ela foi escrita por Paulo, Silas e Timóteo, que está dizendo aqui logo na saudação: eu, Paulo e Silas e Timóteo escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica. Então, foram logo os três que escreveram aqui a carta para a igreja de Tessalônica. E daí a gente já vê que não foi só uma coisa que Paulo disse e Paulo faz, mas é uma coisa que os apóstolos em comum acordo faziam, né? Pelo menos esses três aqui estão descritos como fazer isso aqui. E o que é que eles faziam? Eles estavam dando o exemplo com a própria vida. Aí eu pergunto: os pastores de hoje, os ministros de hoje, as pessoas que trabalham hoje na igreja, eles estão trabalhando? Eles só trabalham dentro da igreja ou eles trabalham também na sua vida secular, né? Porque Paulo diz aqui que ele tinha que dar o exemplo. E ele diz assim: tudo bem, eu tenho o direito de receber o sustento. Por quê? Porque ele se dedica a vida dele somente para o evangelho. Mas a gente sabe, né, que o ministério da igreja, ele não está dedicado somente para o evangelho. Por quê? Porque se tivesse dedicado da forma que Paulo, Silas e Timóteo e os outros apóstolos estavam dedicados, eles estavam dia e noite sem cansar atrás dos irmãos, para admoestar os irmãos, exortar os irmãos, para receber os irmãos. Estavam pregando sem cansar, estavam em todos os cultos, estariam em todas as reuniões, estariam realmente sem tempo para nada, como os apóstolos também estavam, né? Tanto que eles colocaram ministros para cada igreja, em cada lugar, em cada cidade, porque eles não poderiam estar à frente de um trabalho, porque a palavra de Deus precisava ser propagada e o trabalho deles era propagar a palavra de Deus. Então, ele começa aqui a dizer: olha, a começar em nós precisamos dar o exemplo que a gente não pode viver sustentado por ninguém. A gente, mesmo que a gente tenha o direito, porque a gente é missionário, porque a gente é apóstolo e porque a gente trabalha dia e noite sem cansar atrás das almas, indo, buscando de cidade em cidade, sendo preso, chicoteado, torturados. Então,
por conta de todo o trabalho dedicado ao Senhor que eles faziam, que é uma coisa, foi, né, uma coisa realmente esplêndida, uma coisa que não existe. Olha, parece que os apóstolos, eles fizeram um trabalho que nunca mais se viu ou se ouviu falar, se por um acaso houve algum outro que se dedicou como os apóstolos. Amém, glória a Deus. Mas nós não estamos sabendo, pelo menos eu não sei, de nenhuma pessoa que se dedicou ao evangelho como os apóstolos se dedicaram para fazer essa palavra ser propagada e alcançar as nossas vidas até hoje. E eles disseram: nós temos o direito de sermos sustentados, e mesmo assim nós não fazemos. Nós estamos trabalhando sim. Nós nos cansamos e trabalhamos. E eles deram um exemplo para que tanto o pastor da igreja, o presbítero, o bispo, o diácono, e seja lá quem for, e todos os irmãos, não se encoste no povo, mas que trabalhe. Trabalhe para receber o seu sustento. Não que eles não têm direito de receber alguma coisa da igreja, mas não deve ser o peso a igreja sustentá-los. Não deve ser um peso para toda a sociedade cristã. Eles não podem fazer disso o sustento definitivo deles, porque eles precisam dar o exemplo. Mas vamos colocar agora para nós que somos pessoas dentro da igreja, né? Porque essa parte é para, se por um acaso um pastor, né, um bispo, um presbítero, um diácono estiver ouvindo, né, por um acaso aparecer aqui no canal, Deus abençoe que venha, para que ele se recorde dessa palavra aqui, né? E a palavra para nós que somos meros cristãos, dentro de uma denominação, né, instituída como evangélica cristã, nós, dentro da igreja, o que nós fazemos? Nós, não só dentro de uma instituição, mas também na nossa vida, né? Então, faça isso na sua vida, que Deus vai lhe abençoar e que é mandamento também do Senhor através dos apóstolos. O que é que a gente deve fazer? A gente deve, sim, abençoar a vida de outras pessoas que estão passando necessidade, que estão com problemas, que estão desempregadas, certo? Tudo bem, nós devemos realmente dividir o nosso pão e dar, né, aquilo que nós temos, nós podemos repartir e compartilhar com as outras pessoas cristãs que estão passando necessidade. Mas, porém, todavia, tem uma pequena coisa aqui que o apóstolo Paulo disse. E o que ele diz aqui? Que está existindo pessoas no meio de vocês que já estão tão acostumadas a receberem donativos, né? De serem sustentados. Por quê? Porque a igreja primitiva era rica. Todos doavam. E todos reuniam tudo que estava sendo doado. Vamos dizer assim, que eles juntavam vários bens, né? Vários... vamos dizer que alimentos, né? Que alimentos e bens e etc., dinheiro, o que for. E eles juntavam tudo aquilo e começava os ministros da igreja a repartir pelas viúvas, pelos órfãos, pelas pessoas que estavam primeiramente no meio cristão necessitadas. E com isso ninguém tinha falta de nada, porque eles estavam sustentando aqueles que não tinham sustento nenhum. Mas tinha um caso aqui, né, de pessoas que elas poderiam, né, vamos dizer assim, que talvez fossem homens, que eles estavam lá, não eram viúvos, não era uma pessoa viúva, não era um órfão, eram pessoas que poderiam estar trabalhando, talvez na pesca, talvez fazendo rede, talvez no comércio, e poderiam estar trabalhando, mas estavam descansados, com a perna para cima, sentado lá na sua rede ou na sua varanda, simplesmente esperando donativo da igreja. E aí, porque eles sabiam que a igreja era rica, né? Que a igreja recebia donativo de todo tipo de pessoas. E aí Paulo disse assim, que deixou a regra lá em Tessalônica: quem não quer trabalhar, também que não coma. Aí ele diz aqui, no versículo 11,
ouvimos que no meio aí de vocês tem algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, né? Que não fazem nada e ainda vivem se metendo na vida dos outros. Veja só. Então, a gente começa a ver que aqui em Tessalônica, na igreja de Tessalônica, tinha um certo problema. Que tinha lá um povo, né? Um povinho que estava recebendo somente, essa igreja tem muito donativo, essa igreja, ela abençoa muita gente que está desempregada, que está sem trabalhar. Eu acho que eu não vou procurar mais emprego, não, vou ficar vivendo só do que a igreja me dá. E aí, eles estavam fazendo isso. Eles não estavam procurando se virar, tudo bem. Emprego é difícil, mas existe hoje em dia bico que a pessoa pode fazer. Ah, mas eu não vou fazer isso não, porque eu não vou me rebaixar isso. Tu não quer trabalhar, filho? Então não coma. Então não coma. E eu vou dar um exemplo da minha própria vida. Que eu sou poliglota, eu tenho curso de administração de empresa e eu coloquei currículo na parte de turismo e em tantas outras coisas. E também sou tosadora. Tosador, para quem não sabe, é aquela pessoa que embeleza o cão. Deixa o cachorro, corta os pelos, deixa o cachorrinho parecendo um frufru. E eu faço isso há muitos anos, desde nova, desde jovem, desde quase que adolescente. E vamos dizer assim, 20 anos de carreira eu tenho nesse trabalho. E fui fazer a universidade justamente para sair disso por causa das minhas doenças dos ossos, tendinite e etc. Então, eu fui procurar emprego e eu não conseguia trabalho, mesmo tendo curso e infelizmente a faculdade não era completa, mas eu estava tentando e aí eu tive que me virar. Aí eu tive que fazer alguma coisa. E o que eu fui fazer? Eu fui vender picolé na rua. Justamente, eu comecei a comprar as frutas, fiz um picolézinho bonitinho e fui vender na rua. Até a minha família ficou um pouco assim, meio que contra, porque para uma pessoa que é poliglota, tem curso universitário, tudo bem completo, mas tem. E poderia estar fazendo uma área de turismo e poderia estar trabalhando de algo muito superior. Agora se rebaixa ao ponto de ir vender picolé na rua. Veja só. E eu, aqui, do jeito que vocês estão vendo, fui lá, no meio da rua, olha o picolé, quem vai querer o picolé? Tem picolé de sabor tal, 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 abacate, manga e assim fui dizendo. E passei 3 anos, se não me engano, vendendo picolé. Isso não faz nem muito tempo. Até hoje, as pessoas no bairro aonde eu ia vender o picolé, no centro, me conhecem como a irmã do picolé. Veja só. Isso não foi humilhação. Isso, olha, tudo o que é digno e você recebe o seu dinheiro com dignidade, isso não é humilhação, não. Não é humilhante, não. Sabe o que é humilhante? Humilhante para o ser humano é fazer ponto, sabe? É prostituição, você fazer ponto. Humilhante para o ser humano é você ser garota ou garoto de programa. É você ser uma pessoa que rouba. Humilhante é você ser alguém da boca de fumo, que vende droga, traficante. Isso é humilhação. Isso é ainda mais que humilhação, é pecado. Mas o trabalhador é digno do seu salário. E o salário do pecado é a morte. Mas aquele que trabalha com dignidade diante de Deus é recompensado, porque no dia que o Senhor quis me honrar, ele disse: você não vai mais vender picolé, você agora vai passar para outra fase, outra parte. Deus me chamou para fazer uma outra coisa. Foi nesse tempo que ele me deu até a visão que eu tive, o sonho que eu tive. E eu disse: como é que eu vou agora trabalhar para Jesus se o meu tempo é só para fazer e vender o picolé? E ele me tirou daquele trabalho. Eu consegui trabalhar autônoma de outra coisa que me dá muito mais liberdade,
que não é na rua, me exaltou. E agora eu estou trabalhando aqui no YouTube como uma missão, uma missionária levando a palavra de Deus para o Brasil e para onde mais esse canal chegar. Então não é vergonha para ninguém você fazer um bico, você ir para uma praia, vender alguma coisa lá. Ah, mas na minha cidade não tem praia. Tem um monte de coisa que você pode fazer. Se você consegue trabalhar como pedreiro, vá trabalhar, não sei fazer nada de pedreiro. Olha, eu, se fosse homem, eu tinha ido ser ajudante de pedreiro. Mas como eu sinto muita dor, sou mulher, primeiramente, né? Sou mulher, sinto muita dor e tenho, meus ossos é tudo, sei lá, meu Deus. Tem problema de osso, já vem da família, hereditário, né? Então, eu não tenho condições, de não tinha, né? Condições não tenho também de trabalhar como ajudante de pedreiro, mas existe muitas mulheres que trabalham como pedreiro, tá? Existe muita gente, pode procurar aqui no YouTube. Mulher trabalha de pedreiro, você vai achar um montão. Tem mulher que é designer, tem mulher que trabalha hoje em dia muito com fazendo doces, bolos, tortas. Tem, olha, existe jeito de você ganhar dinheiro? Existe. E se você não tem ideia, vai aqui no YouTube e procura. Porque tem muito jeito de você ganhar dinheiro. Agora, aquele que fica dizendo que não tem nada para eu fazer, não sei fazer nada. Não, você não sabe não, você sabe só receber dos outros. Então, irmãos, até pra gente fazer uma doação, a gente tem que ver. A gente tem que ver se aquela pessoa, ela tá querendo acostumar-se às nossas custas, ou à custa da igreja, ou à custa de sei lá de quem, ou se realmente ela tá procurando, ela tá com interesse. Porque enquanto o teu currículo não vai ser chamado, você procura um bico para fazer, meu filho. Vai lá carpinar. Quantas vezes eu chamei gente para carpinar aqui o fundo de casa, no quintal aqui. Sabe que o povo desaparecia? Olha, foi uns 4 que a gente chamou. O que veio, olhou e disse, tal dia eu venho. Nunca veio. Aí eu e meu esposo fomos lá atrás, no fundo da casa, pegamos uma enxada cada um. Eu disse, bora, meu esposo, bora. E aí eu peguei eu e meu marido e a gente começou a carpinar. Tudo bem que eu só consegui fazer dois, 3 passos e já tava morta, né? Mas eu também fui lá fazer junto com meu esposo. Ajudei, a companheira ajuda também, né? Eu consigo, então eu fui lá. Mas enfim, eu fui ajudar, mas ele que limpou tudo pra mim. Obrigada, meu esposo, por ter feito isso, graças a Deus. Tenho um esposo que me ajuda. E, enfim, é simples assim. Se você não trabalha, então não coma. E aí ele diz até aqui, ó, mais pra frente, que eu não li. Mas no versículo 14, se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afastem dele para que fique envergonhado. Olha só, ainda diz mais, dá o conselho, o apóstolo Paulo, Silas e Tiago ainda dá um conselho, ó, se vocês estão vendo que tem alguém que não está obedecendo ao que ele explicou aqui nessa carta, então se afasta dele. Se afasta, deixa de mão. No entanto, não o tratem como inimigo. Não, ele é irmão. Trata ele como irmão, mas se afaste. Para quê? Mas o aconselhe como se aconselha um irmão. Dê conselho, converse com ele, diga, irmão, tem que trabalhar, irmão, tem que fazer alguma coisa, irmão, não é assim. Não trata como inimigo, mas se afasta porque eles têm que ficar envergonhados do que eles estão fazendo. Mas a gente não pode se cansar, a gente tem que continuar fazendo o bem. Mas se eles querem receber o pão da preguiça, que receba o pão da preguiça. Se eles querem passar fome, que passe fome. Mas aquele que não trabalha também não coma. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos todos nós aqui nessa corrente de oração para pedir ao Senhor que nos ajude. Senhor, tem tantas pessoas que estão desempregadas, que estão procurando emprego. Muitas delas realmente estão tentando, Senhor, sair dessa situação que o país
e o mundo parece até uma doença, Deus, parece até uma calamidade pública, Senhor, que muitas pessoas não conseguem fazer nada para conseguir o seu salário digno, Senhor, do trabalhador. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor, para aqueles que têm um coração sincero diante de Ti, que o Senhor mostre para eles um trabalho, como o Senhor também mostrou para mim, que o Senhor mostre para eles, vá fazer isso, vá fazer tal coisa, enquanto não aparece um emprego definitivo. Ó Deus, e para aqueles, Senhor, que estão se escorando, Senhor, nas costas dos irmãos da igreja e de quem quer que seja, em nome de Jesus, trata com eles, ó Deus. Que o Senhor possa colocar a eles, na vida deles, aquilo que eles querem. Se eles querem não trabalhar, então que comam o pão da sua preguiça. Que eles possam ter consciência do erro que eles estão fazendo, não só diante dos irmãos, sendo um peso na vida deles, mas também diante dos homens, diante de Deus. Ó Senhor, diante de Ti eles estão pecando, fazendo assim, porque não é da Tua vontade que alguém seja sustentado, podendo trabalhar. Oh Deus, tenha misericórdia também dos irmãos que estão sempre aqui conosco, comigo, Deus, nesse canal. Tenha misericórdia de cada um deles. Assista, Senhor, juntamente com eles a necessidade de cada um. Senhor, envia o teu anjo para repreender o inimigo. Ajuda, Senhor, da vitória em nome de Jesus a todos os teus servos que estão continuamente aqui. Oh Deus, tenha misericórdia daqueles também que estão em todo o mundo procurando fazer a tua vontade. Tenha misericórdia dos missionários. Tenha misericórdia daqueles que se convertem em países tão distantes, em países onde não há liberdade, Senhor, do teu evangelho. Ó Senhor, tenha misericórdia, meu Deus, de todos os teus servos, das pessoas que estão enfermas, pelos hospitais, das pessoas que não têm uma casa para morar, que perderam todos os seus bens, seja de chuva, desabamento ou qualquer outro tipo de coisa que aconteceu. Senhor, tenha misericórdia, meu Deus, dos teus filhos. Manda, Senhor, socorro para aqueles que estão necessitados e que realmente não têm condições, Senhor, de trabalhar, ou então não tem nada o que realmente fazer. Oh Deus, tenha misericórdia de quem realmente é sincero diante de Ti. Deus, eu te peço também pelas pessoas que não encontraram ainda o teu evangelho, para que o Senhor coloque na frente deles, Deus, alguém para que possa pregar e que essa palavra possa entrar no coração. Ó Senhor, em nome de Jesus, prepare a terra para receber a tua palavra e que a semente brote e cresça em nome de Jesus. É o que te peço, te agradeço, for da tua vontade. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, vou já deixando os irmãos hoje aqui, e eu te peço que, se você ainda quiser assistir mais algum vídeo, eu sempre deixo aqui dos lados os vídeos para que você possa escolher e assistir depois. Então, a paz do Senhor para vocês, irmãos. Muito obrigada por ter acompanhado o vídeo até o final. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém.